E a informação hoje ela chega muito mais fácil, né? Na nossa época de Não, com certeza. graduação, Com certeza. você escutava que a banana lá evitava cãibra. Tinha aquela isso teoria lá aí. do potássio, até aquela banana assim metabolizada. Eu lembro do Romário no jogo no Maracanã, ia bater o pênalti, ele com cãibra, o médico deu banana para ele, antes do pênalti. Mas placebo talvez aquilo ajudasse. Ela já vai melhorar. E ele acreditou. E fez o gol, né? E você tem, por exemplo, eu retornei agora ao futebol, né? Trabalhando na função de coordenador de saúde e performance. 5 intervenções assim que eu fiz imediatas que eu acho que foram cruciais. Primeiro foi trazer um questionário ali para o atleta preencher de forma diária, para entender como ele está, né, chegando para o treino, como é que ele está se comportando e tal. E essa informação ela vai direcionada para os profissionais, né, da área da saúde como um todo, do departamento. A gente buscou também um setor de recovery, né, uma sala de recuperação, para que pudesse ser feito tanto a crioterapia, né, quanto as outras estratégias ali de miofaciais, de bota pneumática. E as outras 3 intervenções foram a contratação de 3 profissionais. Psicólogo, nutricionista e um neurocientista. É claro que alguns equipamentos foram importantes, por exemplo, equipamentos na área de neuromuscular foram fundamentais, que tínhamos ocinética, equipamentos ali para verificar avaliações de força, avaliar no nórdico, enfim. Mas assim, à medida que você vai tendo essas informações, agora você tem que compartilhar com os profissionais, né? E quando você trabalha num clube de alto rendimento, futebol masculino é uma coisa. Quando você vai para a área do esporte, por exemplo, feminino, é amador, assim como as categorias de base. Então, só que tem muita gente que fala assim, pô, eu estou trabalhando aqui num clube de menor investimento, não tem nada. Mas dá para a gente ter as mesmas informações que eu tenho num clube. Eu me espelhei, por exemplo, fiquei 2 dias no Palmeiras lá, convivendo com os profissionais, vendo os atletas, e falei, cara... Daniel Gonçalves. Com o Daniel, fiquei 2 dias lá. Olhando, eu falei, putz, dá pra gente fazer muita coisa parecida. Assim, meu clube hoje tem condições financeiras de comprar qualquer equipamento, mas se o clube não tivesse, a gente ia fazer algo sim. Pô, fazia salto vertical na parede, cansei de fazer isso, né? Medir ele na hora, comprava uma cartolina, botava lá o giz, cara, e fiz isso minha vida toda. Então não é porque não tem grana, mas eu sei que quando você está em outras situações esportivas, até a própria população, né, que não tem esse investimento, e uma delas é o esporte feminino. Então, você falando aqui, eu falei, pô, é muito fácil quando você tem ali um atleta de alto rendimento que tem condições para a gente investir os melhores equipamentos e os melhores profissionais. Mas quando você vai para o feminino. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o treinamento feminino, né, sobre as dificuldades, sobre os desafios hoje nessa área, tanto no esporte também quanto na área aí do bem-estar. Tá. Assim, primeiro, eu acho que o treinamento feminino, eles recebem melhor as informações. Recebem melhor no sentido assim, eles têm menos vícios do que o esporte masculino. O esporte masculino ele tem muitas coisas muito assim, sólidas que as pessoas não querem discutir. Então, no esporte feminino, como é algo novo, as pessoas já estão partindo de pontos que eu acho que são mais avançados, já conhecem um pouco mais da fisiologia e no esporte feminino eu acho que os profissionais aceitam melhor as informações. Eles se propõem a mudar com mais facilidade do que no esporte masculino. O esporte masculino é aquela coisa mais difícil assim, de você implementar alguma coisa nova. No esporte feminino não, como é tudo muito novo, então você vai implementando e vai vendo aquilo que está fazendo surtindo efeito, o que não está. Então nesse ponto eu acho que o esporte feminino ele é mais, tem uma cabeça mais aberta, eu acho, né? É característica das mulheres também, que é melhor, né? Que inclusive é uma característica que eu considero melhor. Quando a gente fala de tecnologia, o que a gente hoje... Assim, a primeira coisa, né? Você precisa entender a fisiologia feminina. Então, a fisiologia feminina é diferente da fisiologia masculina. Eu fui assistir... Foi final do ano passado, foi em outubro, se não me engano, teve o congresso de biomedicina aqui no Rio Centro. E aí teve o Orlando Laitano, que ele é um pesquisador na Universidade da Flórida. E ele veio fazer uma palestra, ele é formado em Educação Física. Só que ele... veio fazer uma palestra no Congresso de Biomedicina, né? Então, assim, aí ele estava falando sobre regulação de temperatura corporal. O que o exército americano começou a fazer? A gente já conhecia muito sobre a regulação de temperatura nos homens, só que as mulheres começaram a entrar no exército. Então, eles tiveram a necessidade de entender mais a fisiologia feminina. Como é que você bota uma mulher numa temperatura, no deserto, numa temperatura de 50 graus, carregando 10 quilos de equipamento? Ela responde igual ao homem? Não responde. Então isso começa também a trazer um pouco para a gente a noção para o esporte, né? E aí uma das coisas que ele observava é que a mulher, ela
regula melhor a temperatura do que o homem. Então, assim, o homem, você bota ele lá a 50 graus, com 12 quilos, 15 quilos de equipamento, ele possivelmente a temperatura do corpo dele vai subir muito rápido. A mulher não, a temperatura do corpo dela vai subir, mas ela vai subir devagar. Né? Vantagem. Durante aquele momento ali, a mulher suporta melhor as altas temperaturas. Os homens não suportam bem as altas temperaturas. Desvantagem. Elas têm depois uma desregulação no ciclo menstrual. Por causa disso. Né? Por variação de hormônio, em função do estresse térmico muito alto. Então, assim, entender essa fisiologia vai ser importante para você prescrever o treinamento. Né? Entender o que a mulher... Por exemplo, mulheres têm uma frequência respiratória, um esforço respiratório maior do que os homens. Então, se os homens eles precisam fazer um esforço menor para conseguir atingir uma determinada frequência ventilatória. Então, na corrida, isso é muito importante. Às vezes eu peço para dois atletas, um homem e uma mulher, ter um grau de condicionamento parecido, fazer o mesmo treino intervalado, o homem ele vai atingir uma frequência ventilatória X, a mulher vai atingir uma frequência ventilatória mais alta. Ela vai subir mais a ventilação por causa do esforço da musculatura respiratória. Então, assim, isso é uma fisiologia diferente. Né? Não é melhor nem pior, é só diferente. Né? Só que você precisa entender aquilo ali para você traduzir aquilo para os treinos. Né? Então, assim, ciclo menstrual é outra questão fundamental. Qual é o tamanho do fluxo menstrual? É um fluxo longo? É um ciclo menstrual curto? É um ciclo menstrual regular? Ela não menstrua? Então, assim, tudo isso acaba interferindo, né, na rotina da mulher. E eu acredito muito que a gente precisa avançar nisso, especialmente se um homem quer treinar uma mulher. Isso é primordial. Né? Porque quando você fala uma mulher treinar outra mulher, é mais fácil. Elas entendem mais a fisiologia feminina. Agora, se o homem quiser treinar, ele vai ter que estudar mais sobre aquilo ali. E entender de um universo que não é da característica dele. Então, assim, se uma atleta fica menstruada, se ela fala para uma mulher, ela está falando para uma pessoa que entende na prática aquilo ali, né? Se ela falar aquilo para um homem, ele pode estudar, mas ele nunca viveu aquilo ali. Ele nunca menstruou. Então, assim, você participar, entender, compreender esse universo feminino é um desafio, por exemplo. Você entende, tudo bem, eu entendo a fisiologia, mas as sensações, como é que eu uso aquilo ali para motivar a mulher? Então, assim, pode ser que tem mulheres que respondem diferente durante o ciclo menstrual. Tem mulheres que perdem um pouco de força, tem mulheres que aumentam a força. Então, assim, como é que eu trabalho isso? Nesse dia, perto do ciclo menstrual, eu reduzo a carga de treino ou aumento a carga de treino? Entendeu? Eu faço, antes do ciclo, eu posso aumentar a carga de treino e depois do ciclo eu diminuo a carga de treino. Então, hoje é uma logística que a gente tem que entender que cada esporte tem uma aplicação de treinamento diferente. Né? Então, assim, a fisiologia feminina para o esporte é uma coisa que a gente não conhece tanto quanto a fisiologia masculina. Porque as mulheres entraram depois, né, no esporte. Então, assim, a participação das mulheres nas Olimpíadas. Muito tarde. Isso é muito ruim para a população, para a sociedade. Entendeu? Você vê, as mulheres começaram a entrar no exército americano nas ações de combate. Aí que eles foram com a gente, né, enquanto seres humanos, aí que foram começar a estudar a fisiologia feminina a fundo nessas condições, porque não se tinha tantos estudos assim. Então, assim, no esporte é a mesma coisa. Futebol, que agora se implementou de forma adequada, tem que ter o profissional feminino. Então, assim, agora se começou investimento nisso, né? Investir em tecnologia, investir em pesquisa. Então, assim, você começa a compreender mais a psicologia do esporte feminino, né? O esporte feminino, assim, o que a gente conhece muito é para esporte individual. O esporte coletivo a gente conhece às vezes menos, né? Então, assim, tem o treinamento feminino hoje, tanto que existe hoje, acho que nos últimos 5 anos eu vi assim, vários pós-treinamento para mulheres. Então, assim, agora começou a surgir uma vertente que já deveria existir há muitos anos, mas que começou tardiamente. Entendeu? Então, assim, enfim, faz parte da nossa evolução, mas a gente está evoluindo, né? Mas, assim, acho que você precisa entender muito a fisiologia feminina, que é diferente da fisiologia masculina, assim. E não é nem de falar de ser melhor ou ser pior, é diferença mesmo, característica
biológica, que é diferente, entendeu?